Bom dia, galera. Tudo bom, pessoal? Aqui, professor Daniel, primeira série do ensino médio, disciplina História. Vamos agora, pessoal, falar sobre a questão da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Como assim, professor? Esse período vai ser o período que vai falar sobre o renascimento cultural e artístico da Europa, onde vai começar as pessoas, os artistas, os escritores, os pensadores a expor, a mostrar os seus, a sua cultura naquela época. Tudo bem? Vamos lá. O Renascimento Cultural foi um movimento que teve seu início na onde? Na Itália, em pleno século XIV, e se estendeu para a Europa até o século XVI. Esse período do século XV e XVI, vamos fazer uma relação com as grandes navegações. Foi um período que a Europa começou através do mar Mediterrâneo, a fazer o comércio das especiarias. Tudo bem? Nesse renascimento cultural, nós temos os artistas, os escritores e pensadores renascentistas vão expressar, através de suas obras, os valores, os ideais, as novas visões do mundo naquela época. De uma sociedade que emergia da crise do período medieval, da Idade Média, onde grande parte da produção intelectual e artística estava ligado à censura da Igreja. A Igreja Católica, ela era um censor, uma censura da época. Ela não aceitava certas situações, por exemplo, com a ciência. A ciência e a religião na época já não andavam juntos. Tinham situações até de briga, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Por exemplo, já na Idade Moderna, a arte e o saber voltaram-se para o mundo concreto, para a humanidade. Vamos mostrar ao mundo quem é esses pensadores, essas ideias, essas novas visões do mundo. Por exemplo, aqui na foto de Florença, uma capital, uma cidade italiana, é onde vai surgir o que? A origem do Renascimento. Florença, a cidade italiana, berço do Renascimento, onde teve a sua origem na Península Itálica, que era o centro do comércio mediterrâneo, como eu acabei de falar, com a economia dinâmica e rica. Os excedentes eram investidos em produção que cultural. Seria o quê? Seria o que sobrava. Tudo bem? Agora a gente vai falar, galera, da burguesia. A burguesia, oriunda da Idade Média, da sociedade medieval, tornaram-se mecenas. O que eram mecenas? Eram comerciantes, investindo em palácios, catedrais, esculturas e pinturas, onde buscavam aproximar o estilo da sua nobreza no que eles foram no passado. Tudo bem? Na Itália, favorecia pelo grande número de obras antigas que inspirou os artistas do Renascimento. A literatura e o pensamento da antiguidade, especialmente de Grécia e Roma, serviram, pessoal, como referência aos escritores que contribuíram para a formação de seus valores e ideais. Características do Renascimento. Por exemplo, o Renascimento, os renascentistas da época, eles rejeitavam a questão dos valores feudais e o ponto de vista do período medieval, que na época se chamava de Idade das Trevas. E por isso, pessoal,
A época era considerada o quê? Obscura, era tenebrosa, e havia o quê? Uma, uma oposição a essas teorias medievais, onde a Igreja Católica ela cerceava o povo, fazia, doutrinava, perseguia, tudo numa questão que é religiosa, é mais ou menos o que acontece hoje no pleno século XXI, a questão religiosa. Nós temos a questão do Oriente Médio, dos judeus, do cristianismo. Então são questões que já naquela época, já se tinha o quê? Já se tinha uma situação de divergência, de oposição. Por exemplo, quando você fala do teocentrismo e do misticismo, você fala da questão da teologia, o estudo da religião. E quando você começa a falar do geocentrismo e do coletivismo, a Igreja Católica já começa a ver com outros olhos. Ela já começa a pensar, poxa, será que isso aí é certo? Aí você vai ter a questão do racionalismo. O que é o racionalismo? É o racional, é a questão da inteligência, é a questão que o homem tem raciocínio para fazer sem depender do meio externo, do meio interno. Então ele começa o quê? A raciocinar suas teorias. Por exemplo, baseado na convicção que tudo se podia explicar pela razão e pela observação da natureza. Então você começa a observar a imagem. O que é a imagem, pessoal? A imagem é o que eu posso observar. Entendeu? Eu até digo para as pessoas, por exemplo, você tira uma foto hoje, uma foto, e guarda essa foto, e tira outra foto 6, 7 meses depois. Você vai ver as diferenças da foto, da fisionomia, do cabelo. A gente vai envelhecendo, pessoal. Hoje eu fui criança, hoje eu sou, daqui a pouco eu sou idoso. A idade, ela vem passando. Então, isso, a observação da imagem, da natureza, pela razão, pelo pensamento, vai começar a incomodar a questão da igreja. Por exemplo, você vai ter a compreensão da matemática, da astrologia. O elemento central vai ser o quê? O humanismo, o homem. Você vai começar a valorizar o ser humano considerando que na perfeição de Jesus Cristo. Daí surge o antropocentrismo, que é o quê? Ou seja, a ideia de que o homem ele é um ser o quê? Intelectual. Ele pode fazer o quê? Qualquer coisa de arte. Outras características do movimento renascentista foram o naturalismo, o hedonismo e o neoplatonismo. O naturalismo pregava a volta à natureza, pessoal. A natureza, que hoje nós matamos a natureza, o meio ambiente. O hedonismo defendia o prazer individual como o único bem possível. O neoplatonismo defendia que uma elevação espiritual e uma aproximação com Deus através do que? Do detrimento de qualquer busca material. É aquilo. Não estou aqui mudando pensamentos, mas eram os pensamentos da época. Você tem também as características do renascentismo, que era o renascentismo artístico. A arte do Renascimento expressou a preocupação surgida em sua época com o desenvolvimento comercial e urbano e a dignidade, a racionalidade e a individualidade do homem. O homem tinha que ser o quê? Livre no seu pensamento, na sua ideologia. É o que não acontece muito hoje. Hoje nós não podemos expressar os nossos pensamentos devido a brigas religiosas, brigas políticas, brigas sociais. Eu acho que cada um tem o seu direito de pensar e de quê? De respeitar o próximo. Tudo bem? Um grande percussor do renascentismo foi a Itália, foi Dante.
Dante, você tem a questão da Igreja Católica por forte influência da ideologia da Idade Média, onde era a Idade das Trevas. A Igreja Católica, ela tinha o poder de moldar, diferenciar, influenciar, prejudicar às vezes pela doutrina da religião, meu pessoal. Aí você tem também a consolidação do Renascimento na Itália, que ocorreu no século XIV em 3 partes. Você tem o 300, você tem o 400 e você tem o 500. Essas 3 situações que você conta 1300, 1400, 1500 são as mudanças do Renascimento. Você tem também as obras que representavam figuras humanas com grande naturalismo, inclusive Cristo e os anjos e os santos da época. Eu nunca fui a Roma, nem a Itália, mas eu tenho amigos que já foram a Roma e na Itália, que são imagens de santos, são pinturas de mais de 2 metros de altura e que retratam essa coisa. Quem vai ao Vaticano, na entrada do Vaticano você tem as imagens dos 12 apóstolos, perto da Basílica de São Pedro. Então você tem esses detalhes. Você tem também a questão da religiosidade medieval. Você tem também, pessoal, a questão do 400, que é o segundo período do Renascimento italiano, que surge alguns pintores famosos, por exemplo, inventores. E o mais famoso que você vai ter será Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era um inventor famoso, ele fez coisas que na época eram inimagináveis, mas ele o fez. Ele pintou a Mona Lisa, ele tinha invenções, até um submarino, tinha relatos de um submarino, coisa da época, impossível de acontecer, mas tinha. Você tem também Donatello, você tem Rafael, você tem a Basílica de São Pedro, onde está localizado a sede da Igreja Católica. Lá e lugar que mora o nosso glorioso Papa Francisco, que fica encravado dentro de Roma. Então, meu amigo, esse período aí é um período que nós temos de quê? De artes, de pinturas. Também temos a questão, pessoal, para finalizar, a questão da ciência. Nós tivemos alguns pensadores, como Copérnico, Galileu Galilei, que falavam das suas teorias, que tem a teoria do sistema solar. Você tem a teoria que, pelo menos ele não fala igual o presidente, que diz que a Terra é plana. Desculpa aí, mas ele falou isso, né? Mas existiam teorias que a Igreja Católica não permitia que se mudasse devido à questão religiosa. Eu até aconselho a vocês, se vocês quiserem um dia ver, o filme do Tom Hanks, que conta essa realidade dos Illuminati, da questão da religião, que é Anjos e Demônios, do Dan Brown. Quem um dia puder ver esse filme, vocês vão ver essa questão, que é da questão da ciência e a questão da religião. Tá bom, galerinha? Espero que todo mundo tenha uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer coisa, tô na área, pessoal. Fui, galera. Tchau, tchau.